Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o secretário de Esportes de Suzano, Arnaldo Marim Júnior, Nardinho, corintiano Nardinho. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Ou, se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Nardinho, obrigado pela sua presença aqui nessa entrevista. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui à disposição hoje para falar um pouco do esporte da cidade. Muito obrigado dessa entrevista pela oportunidade. E, Edgar, vamos procurar falar tudo sobre o que nós temos vivido dentro do dia a dia, de domingo a domingo, do esporte na nossa cidade. Nardinho, eu queria começar então falando um pouco da Arena Suzano, né? Está completando agora um ano, né, de inauguração da Arena. Recebeu os jogos aí da Superliga, agora teve o amistoso da seleção feminina de vôlei. Eu queria que você fizesse um balanço, uma avaliação desse trabalho que foi da atual administração para trazer de volta uma obra que estava aí há muitos anos parada, né? Sim. No domingo até estava conversando com o prefeito durante o jogo, né, que esse momento da seleção brasileira feminina de voleibol juntamente com a Argentina foi a consagração, o batismo da arena, né? Porque para nós essa disputa que teve, que a CBV conseguiu trazer para Suzano, dando esse crédito para Suzano novamente, e os 3 jogos da Superliga, como cada um mandou sua primeira jogo na sede, tanto Taubaté como o SESI, e depois houve 5 jogos, né? Foi a sorte nossa, para que pudesse explorar mais a mídia. Então foi muito importante para nós. Agora, ficamos muito felizes realmente, mas a grande sacada, como se fala em voleibol, a grande sacada foi do prefeito Rodrigo Oxuxi, juntamente com o André do Prado, que conseguiu, através do governador Alpo, na época, a verba para poder terminar, e o prefeito falou que terminaria 1 ano e meio aquela arena, e realmente conseguiu. Porque essa arena, Edgar, ela começou quando eu era secretário em 93 do governo Paulo Tokuzumi. Suzano tinha acabado de ser campeão brasileiro da Superliga. E como iniciou, todo mundo ficou muito feliz, né? Porque naquele momento necessitava. Todo mundo chamava o Paulo Portela de Caldeirão, cabia ali no máximo 1.800 pessoas para uma final, e lotava realmente, ficávamos, né? Saía gente pelo ladrão. Inclusive o prefeito Rodrigo Oxuxi tinha muita amizade com o pai dele, e eram os que a gente colocava para assistir o jogo. E ele sabe da importância que é uma equipe de alto rendimento, eleva o desenvolvimento econômico da cidade, atrair indústria, ao turismo da cidade, e, enfim, como Suzano hoje é conhecido no Brasil, uma cidade do voleibol. E o prefeito está correndo atrás desde que chegou na prefeitura para tentar uma parceria que hoje não dá mais para fazer com verba pública. Então, a parceria é fundamental para que possa ter uma equipe novamente. E eu tenho certeza que ele vai conseguir o quanto antes, se nós precisamos dessa equipe novamente. Nos anos 90 lá, que vários títulos, né, que Suzano conseguiu. Sim, Suzano era verba pública, né? Sim, tinha sim. Vamos supor, primeiro começou a nossa caixa, né? Era 2,5 milhões de investimento. Era 1 milhão da Secretaria de Esporte, da Prefeitura, que já vinha a verba para a Secretaria, destinada para o vôlei, e 1,5 milhão da nossa caixa. Começou assim em 92, 93. Foi o primeiro título do Suzano, né, a nível nacional. Depois repetiu em 93, 94. 95, 96 disputou, foi vice-campeão. 96, 97 ganhou o tricampeonato. 97, 98 foi vice de novo. E 98, 99 foi vice de novo. Quer dizer, nos 6 anos ela disputou 6 títulos, ganhou 3 e perdeu 3. Certo. Nardinho, comparando, você que é corintiano, comparando aí com o futebol, o Corinthians muitos anos tinha um time, mas não tinha uma casa, né? Agora a Suzano tem aí uma arena, né, que foi até elogiada aí pelo próprio José Roberto Guimarães, pelo pessoal da federação. Sim. Então Suzano tem hoje uma casa bonita, né, para receber vôlei, mas não tem ainda um time. Você acha que existe, tem projeto, eu sei, né, de trazer um time profissional de vôlei, como foi nos anos 90, ou a questão, até você falou a questão da verba pública é um pouco mais difícil, né, mas em termos de patrocínio, você acha que existe alguma possibilidade disso? Hoje já, né, tem uma corrida muito grande do próprio prefeito, depois o André Chiang para cuidar dessa parte junto com o Teru. Enfim, hoje já tem um movimento para que volte uma equipe. Tanto que há uma equipe sub-19 na cidade, mas sub-21, que amanhã, com os melhores talentos, já pode completar um banco de uma equipe principal. Então, essas 2 equipes que você falou, tem vínculo com a prefeitura?
ou não? Essa sub-19 tem uma parceria, tem uma parceria, né? Porque o apoio logístico, né? O ginásio, toda a estrutura para poder disputar, entendeu? E eles têm vários parceiros, né? O João Marcondes corre atrás de vários parceiros. Pega a camisa do voleibol hoje, tem mais de 20 parceiros. São 4 restaurantes para cada um, divide a equipe, cada um almoça num restaurante, para não pesar para o restaurante, mas também para poder ajudar a equipe da cidade. Enfim, todos participam assim, de uma forma de poder colaborar. E nós agradecemos todos esses comércios da cidade que têm nos ajudado muito para manter essas equipes. Então, tem talentos aí, já para converter um banco de uma equipe principal futuramente, e até já é uma economia muito grande. Então, o trabalho está sendo feito. E o prefeito vem correndo atrás para que alguns parceiros possam ajudar a resgatar. E a Arena, com as finais da Superliga, agora com uma equipe, né, com a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino vindo para Suzano, então já dá um grande suporte para que nós possamos logo ter uma equipe aqui na cidade. Com transmissão na Globo, né? Também. Sim, então, foi. Esse jogo do esporte espetacular no domingo foi maravilhoso. Hoje tem Sport TV 21h30, então tudo isso vai mostrando que o voleibol, e Suzano tem DNA para voleibol. Porque até agora, todos os jogos da Superliga, como de domingo, lotou. Esperamos que hoje também tenha um grande público. Se Suzano voltasse a disputar as principais competições no estado e no país, ela entraria já na primeira divisão, normal, o vôlei, ou não? Não, depende do parceiro. Se ela tiver um parceiro, exemplo, vou dar um exemplo, né? Se for o SESI Suzano, um exemplo, já entraria porque o SESI já tem a vaga garantida, ou qualquer outra equipe, entendeu? Como o Taubaté tem a vaga. Estou dando um exemplo, né? Mas se for uma equipe desse porte que já está inserido no Campeonato Brasileiro, aí entra na divisão especial, realmente. Senão vai ter que pegar a Série B da Superliga, classificar para poder ter uma vaga na liga, ter uma liga de acesso, né? Acho que em Barueri, que o São Paulo fez uma parceria com o Barueri, até o Zé Roberto é o técnico lá. Você acha que é viável fazer parcerias desse tipo ou mais difícil? Você, por exemplo, Suzano, Suzano Santos, alguma coisa assim nesse... Eu acho que hoje é dessa forma que ele pode sobreviver. Porque você vai rachar a conta, vai ter um parceiro, cada um vai entrar com metade da verba, e aí fica muito mais viável para todos participar, né? Porque hoje você quer não, um investimento para uma equipe de voleibol é no mínimo 8 milhões. Não sabe, para você estar entre os 4 para disputar uma semifinal de uma Superliga, você tem que investir 8 milhões ou mais, senão você investir 4, 5, você vai ser um competidor, mas não vai chegar a lugar nenhum. Certo. Nos anos 90 eu lembro que tinha muita transmissão, o Luciano do Vale ajudou bastante, né? Sim, Suzano, né? Nossa, o Luciano do Vale não ajudou só o voleibol, mas vários esportes, né? Então, a Bandeirantes naquela época deu um suporte grande para isso. O Suzano aproveitou que ele estava na década de 90, aproveitou aquele momento, né? E o Luciano do Vale, né? Era um baile de narração que ele dava. Ele realmente foi o grande pai do esporte amador do Brasil. E hoje eu fico até orgulhoso, porque fizemos um grande Pan-Americano, né? O segundo no geral, e isso dá muita credibilidade para que o país cresça cada vez mais. Lógico que tudo isso foi um investimento da Olimpíada, vem um reflexo aí, dá pouco tempo de ter disputado a Olimpíada no Brasil, então isso ajudou muito para que hoje todas as equipes tenham um grande suporte e conquistaram várias medalhas, todas as seleções. Você ainda tem contato com alguns jogadores da época, que eles falam alguma coisa em termos de voltar com o vôlei aqui de Suzano? Você conversa? Sim, eu estava no treino sábado, vendo o treino da seleção, né? E lá encontramos o Wallace, que já jogou em Suzano, a esposa dele tem uma loja aqui em Itaquá, no shopping. Então nós estávamos conversando, né? Ele até operou o joelho, mas todo mundo tem expectativa que Suzano voltar, sabe da importância que é jogar na cidade, como a torcida ajuda, enfim, né? É muito gostoso de ver, é prazeroso de ver hoje o acolhimento da torcida com um jogador, né, desse naipe, dessa categoria para a cidade. Então, é uma troca de sentimento, assim, porque ajuda muito. Essas pessoas, esses atletas fazem bem para as pessoas e as pessoas vão torcer em prol dele. É muito bom. E os jogadores tinham vínculo com a cidade, né? Porque ficaram vários anos, várias temporadas aqui. Né? Namoraram aqui, casaram aqui, tanto do basquete da repórter na época, como do voleibol. Ficaram em Suzano. Que Suzano é uma cidade assim que ela não é uma cidade grande, mas ela tem um calor humano
maravilhoso. E o pessoal sente isso, entendeu? A acolhida é muito grande. Nardinho, não sei se você tem essa informação, mas no ranking no ranking nacional da Confederação Brasileira de Vôlei no estadual, acho que Suzano ainda figura lá como os principais ganhadores de título, né? Nós quando saímos em 2004, nós tínhamos acho que ninguém superou ainda. 8 títulos paulistas. Santo André tinha 9 com a Pirelli, mais um título de Santo André. Então, e quando, na época também do governo do Marcelo Cândido, o Pampa era o secretário de esportes, e meu filho, o Fabrício, era gerente da UBRA. E foi feita uma parceria. E nessa parceria também conquistaram 2 títulos. Tá entendendo? Então Suzano hoje tem 10 títulos. É a hegemonia do voleibol. Paulista Suzano, com 10 títulos. Não superou ainda. Não superou. Taubaté agora vem ganhando vários títulos, né? O SESI, mas ainda não superaram. O Banespa ganhou na época, mas o segundo ainda é Santo André através da Pirelli, que ganharam 9 títulos. Bom, para encerrar esse assunto do vôlei, então você acha que ainda tem chance, Suzano tem chance de ter um vôlei ainda no futuro aí, disputar as principais competições? O nosso prefeito Rodrigo Silva sabe que nossa cidade hoje tem fome de grandeza. Ela precisa evoluir mais, né? E sabe que um dos caminhos é o esporte. Tem vários caminhos. Eu sou um secretário que eu não fico só na minha pasta. Ontem eu estava vendo obra do Vila Fátima, Buenos Aires, bonito, vou até falar. O Baruel vai ficar muito bonito, vai mudar a cara da igreja do Baruel. Então eu acompanho a toda, porque a cidade precisa evoluir num todo, e os bairros juntos, né? Então eu tenho certeza que ele está cuidando de toda a cidade, mas o esporte também não tá deixando lá, muito pelo contrário, está fazendo muito pelo esporte, e eu tenho certeza que vai trazer essa equipe para Suzano. Nardinho, eu queria falar um pouco dos jogos regionais, né? Suzano voltou a disputar os jogos regionais, se eu não me engano, mais de 460 atletas, né? Eu acho. Depois você me confirma aí. E eu queria saber, a Suzano ficou em 9º, né? 9º colocado. A missão era ficar entre os 10? Qual que era a sua... Nossa, superou a expectativa? Por ficar 5 anos parado, a nossa expectativa era ficar entre os 15. Porque nós somos tudo com as equipes de base. E também, alguns técnicos já tinham suas equipes montadas, ou adulta, ou da sub-20, então eles também levaram. Então, contribuíram muito, né? Que nem foi o caso do basquete, foi o caso da Flavinha do handball, que ela foi até vice-campeã no masculino. Então, isso ajudou muito a pontuação. E, sabe, foi uma união, assim, 468 atletas nós somos, com mais 34 de apoio, né? Como 502 pessoas, já voltando depois de 5 anos, com 502 pessoas, não é fácil. Mas foi assim, tudo graças a Deus, no seu lugar. Conseguimos adquirir aquela estrutura ainda durante os jogos, porque não tínhamos quase nada. Mas tudo que eu me comprometi com o nosso chefe de delegação, o Vander, que foi uma pessoa que trabalhou muito bem, que é o nosso motorista, ele foi o chefe da delegação e fez um trabalho maravilhoso. Mas ele falou que dos 100% que eu comprometi com ele, 95% eu cumpri. Então eu fiquei muito tranquilo nessa parte. E o resultado acabou vindo, foi até uma expectativa de 9º colocado, foi uma surpresa pra gente, sabe? Que a gente tem que se pôr no lugar da gente, porque o pessoal já vem há muito tempo fazendo um trabalho, tem as equipes na cidade, e nós não tínhamos mais. Mas foi tudo, se juntou, se uniu para fazer o melhor, e o resultado foi surpreendente. Estou muito feliz com isso. E o prefeito também, viu? A gente lembra que tinha muita competição entre as cidades, inclusive, eu lembro um tempo atrás, uma cidade do Alto Tietê, chamava atletas de fora, de São Paulo, para representar a cidade, né? Isso não aconteceu em Suzano, é todos de Suzano, né? Não, foram todos de Suzano. Sim, foram todos do trabalho de base. Hoje nós temos trabalho, nós não temos trabalho que disputa as federações, e sim trabalho social. E desse trabalho social, desses técnicos, o Karatê também foi uma modalidade que surpreendeu muito com a Aninha. Eles treinam no ginásio, tem a sua escolinha terça e quinta lá, mas fazem um trabalho maravilhoso. Então é um orgulho pra gente. Foi um resultado assim surpreendente, pela forma que foi e pelo número que nós conseguimos, né? O 9º colocado. Nardinho, o esporte hoje em Suzano, o que ele oferece? Eu queria que você falasse um pouco de quantas crianças estão sendo atendidas, né, nos projetos que tem hoje em Suzano, e quais são esses projetos. Eu queria que você fizesse um balanço aí do que está sendo feito aí. É o seguinte, quando no começo do governo, eu não seria o secretário de esportes, seria o Ricardo Navarro se ele aceitasse, mas ele estava com a equipe diretora em Taubaté. Eu ia para o desenvolvimento assistência social, eu seria o secretário. E aí o prefeito me chamou, o Ricardo não aceitou,
Nardinho, você topa, vai ser um trabalho social, não vai ser um trabalho de competição, como você vinha no passado. Mas não, vamos lá, vamos a esse desafio. E hoje nós temos 22 modalidades, e nós investimos esse ano 1.750.000 para todas essas modalidades, uma per capita, e nós temos que, até agora, ao final de setembro, que depois já vem para o final do ano, nós temos que ter 12 mil crianças, jovens, adolescentes de melhor idade, para poder dar à cidade essa per capita. E nós temos mais ainda uma gordurinha, mais 780 hidroginástica no estádio municipal, que tem uma piscina lá de hidroginástica. Foi feita por Biribol nos Jogos Regionais de 2001. Inclusive nós estamos jogando Biribol ontem à noite pela Olimpíada dos Servidores. E também nós temos mais 4.200 no Parque Max Pfeffer, outra piscina. Então nós vamos terminar esse ano. O prefeito me pediu 13 mil. Era uma meta para mim. E nós vamos devolver 17 mil esse ano em atividades para ele. Fora os 15 mil da Liga, que qualquer secretário que entrar, já liga lá pelo campeonato sub-11, 13, 15, 17, 20, principal, veterano, 40, 50 e 60. Qualquer secretário que entrar, essas disputas envolvendo diretoria, os jogadores e torcedores, envolvem mais de 15 mil pessoas por ano. Qualquer secretário, não é o Nardinho, qualquer secretário, se movimentar, a Liga fizer um trabalho bom, terá esse pessoal que disputa futebol amador na cidade. Esses 2 mil que você falou inclui tudo, né? Escolinha de futebol... Todas as escolinhas, todo trabalho de base, todo trabalho social, todas as escolinhas. Esse é para as escolinhas, tá? Ou uma ginástica laboral, alguma coisa, sempre que está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade. Então, os professores nos devolvem em per capita, você repassa um valor, eles devolvem em per capita. A per capita às vezes é 20, é 10 reais, conforme a modalidade. Vamos supor, a gente passa 200 mil para a natação, tem que devolver 1.000 para a gente, que a per capita é de 20 reais por atleta. Então, eles têm feito um trabalho maravilhoso, todos têm devolvido a contento, e isso é muito importante para nós. Qual que é o seu orçamento hoje da Secretaria de Esportes? Este ano foi 6.400.000. E isso eu fico muito triste, Edgar. Porque quando eu saí em 2004, o orçamento da prefeitura era 5 milhões no esporte. Nós voltamos depois de 15 anos e está 6.400. Quer dizer, nada, então, praticamente, né? O pessoal não fez um trabalho para crescimento, está entendendo? Porque o que obriga o prefeito a te trazer um valor maior? Trabalho, não é verdade? Mostrando cada vez mais, regimentando mais pessoas. Esse ano é 12, o ano passado nós tínhamos 9 mil, esse ano é 12 mil, só, fora aquela gordura que eu te falei. Então, é ir crescendo para o prefeito poder aumentar. Mas eu não entendi porque até hoje nós estamos nos 6.400. Mas foi um trabalho que não, sabe, teve o Maria teve um ano aí que teve 13 milhões. Então, precisa se dar o resultado para a coisa andar. Fazer muito com pouco, né? Sim, é verdade. E hoje nós fazemos muito com pouco. Voltamos a fazer muito com pouco e estamos felizes. Mas, quanto mais orçamento, mais a gente pode ajudar as equipes da Liga, né? Que a cidade também tem necessidade. Porque quando eu saí, nós deixamos 17 campos de futebol na cidade. E hoje a gente está restaurando alguns porque o alambrado está velho, é material, é o vestiário, entendeu? Nós queremos deixar terminar, pelo menos com os 22. Ampliar 5 campos durante essa temporada. O campo do Rafael, que nós vamos terminar esse ano, já está 5 anos parado. Ele é gramado, mas não teve atividade até então, porque ele não tem um alambrado, não foi dado o devido suporte. E é uma questão de honra terminar esse ano o campo do Rafa, inaugurar esse ano. Um projeto para construção de campos no Max Pfeffer, né, também. Sim, sim. Lá, eu acho. O teu do Cruzeirinhos tem que ser feito, o do Reunidos Monte Cristo, por causa da FATEC. Só que o prefeito já conseguiu pegar um pouquinho da parte do Monte Cristo. Se perder, vai ser o campo do Reunidos, que nós vamos passar para o parque. Mas o do Monte Cristo você perde uma parte do vestiário, mas não perde o campo. É só mudar o lado do vestiário. Então isso vai ajudar muito, entendeu? Não vai precisar perder os 2 campos. Isso para nós já vai ser uma grande vitória, né? Não tem que tirar o Monte Cristo dali. Tem que tirar só um. Sabe, a FATEC é fundamental para a cidade. Quando eu vou ao jogo da Arena Corinthians, tem uma FATEC maravilhosa lá ao lado perto do Itaquerão. Então, a gente sabe da importância, né? E hoje, a educação, uma igreja,
são segmentos que vão superar um campo de futebol, né? Para tirar esse campo de futebol de um bairro não é fácil, mas é uma igreja que tira, é um ensino que nem uma Mafatec, aí é muito forte, a gente tem que respeitar e mudar o campo, né? No mesmo bairro não tem problema nenhum, o pessoal vai entender direitinho. Só que é uma sede, você sabe que o pessoal vive lá há 20, 30 anos, pega um amor por tudo isso. Tem uma né? resistência ainda. Sim, tem, grande, com certeza. Né? E o Suzanão? O Suzanão está regularizado, ficou um tempo bom aí, com falta de alvará, né? Sim. Como que está hoje? Se tivesse Copa de São Paulo no mês que vem, dava para... Você está abordando um assunto que é amanhã ou quinta-feira, eu devo ir a São Paulo, na federação, com o João Oliveira, né? Que é o mais conhecido por Baleno, o presidente do ZAC, para nós tratarmos sobre a Copa São Paulo. Já fui almoçar na federação há um tempo atrás, conversei com o Nelson Ita, que cuida dessas estruturas esportivas. Lógico, daqui a pouco vence um laudo de engenharia, você tem que renovar, vai renovando, que tem o prazo na federação que você tem que ir renovando, tá? Uhum. Mas tudo isso está dentro do controle, né? Mas é só trazer o técnico para poder fazer esse tipo de atividade, mas eu espero que nossa resposta amanhã ou quinta-feira seja positiva em relação a ter oportunidade de estar disputando, pelo menos entre várias cidades, a Copa São Paulo. E se não veio até hoje, foi por não ter estrutura. Porque Suzano sempre deixou aberto, toda vez que teve Copa São Paulo, todas as equipes foram muito bem recebidas aqui. E algumas perguntas, como o Grêmio, o Vasco, quando vão entrar, Suzano está disponível para poder ir para lá, porque já ficaram e sentiram muito bem aqui na casa. O gramado está bom. Tá tendo várias atividades. Tá tudo certo. Tá tendo, nós começamos aquela Copa Integração que não teve do futsal, nós conversamos, nós vamos fazendo toda segunda-feira à noite, tem 2 jogos da Copa Integração. É o Corpo de Bombeiros, é a Polícia Militar, é a Sabesp, a OAB Principal e Master, a Liga de Suzano, a Câmara Municipal e a GCM. São 8 equipes. E nós fazemos 2 jogos por segunda-feira. Então, ontem teve jogos lá, eu estava lá, o diretor da Sabesp, enfim. O que é essa integração? São instituições que estão próximas da prefeitura. E fica muito mais próximo, você amanhã no corpo, eu conversar com o comandante do Corpo Bombeiro, depois de uma partida de futebol. Você vai integrando no estádio de futebol essas instituições para depois eles poderem ter uma liberdade maior uma com o outro, ter um conhecimento maior. E é isso que nós estamos fazendo lá. E estou aguardando sua Copa de Futsal. Vamos fazer a Copa Imprensa aí, ver se a gente faz aí, esse marca aí. É que as redações estão enxutas, quase não tem mais gente para participar dos times, né? Nardinho, você falou da parceria que tem com as outras secretarias, né? Você falou que está acompanhando obras aqui em Suzano. Tem uma parceria grande, né? Eu gosto muito de ver a cidade crescer, sabe? Eu acompanho nas obras mesmo. Gostei da estrada do Portão do Ronda, eu vou acompanhando tudo, sabe? Eu vou sozinho, pego meu carro, eu vou ver como é que está evoluindo, né? E aí tem um problema, assim, que eu vejo como um problema, que é a questão hoteleira, né? Por exemplo, tem uma Copa São Paulo, vai precisar de lugar, né, uma logística para o pessoal ficar, né? Os jogadores. Inclusive, o pessoal da seleção, né? Eles não ficam aqui, vai para Mogi, né? Existe alguma parceria, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que se amplie a rede hoteleira aqui de Suzano, até para, no futuro, receber grandes competições também, né? Sim, o prefeito Rodrigo está sempre na frente, né? Você pegar ali entre a Cerâmica São Caetano e o shopping, tem um espaço ali. O prefeito quer fazer um condomínio ali de empresas, tá entendendo? Ele quer abrir uma rua ali, é um sentimento dele, ainda não foi possível, mas ele já tinha contato até com o Hotel Ibis de ser naquelas proximidades. E eu tenho certeza que vendo uma equipe para cá de vôlei novamente, o hotel é uma questão de ele correr atrás de alguém e poder instalar na cidade. Tenho certeza que ele faria isso com muito prazer, porque sabe que nós realmente hoje nós temos dificuldade, né? Nós temos 2 seleções que parece que estão indo para Mogi das Cruzes, né? No hotel Mogi das Cruzes. Então isso é muito ruim para a gente. Nós temos ainda uma dificuldade, sempre tivemos na parte hoteleira. Eles sempre se acomodaram ali no hotel, acho que é Shalom, em frente ao Hospital das Clínicas, né? Mas ainda nós temos uma dificuldade nesse sentido, sim. Você falou da Copa, essa interação, está tendo uma Olimpíada de funcionários, né, da prefeitura. Sim. Isso é mostra aí a valorização aí pelo funcionalismo. Edgar, eu estou cansado, vou falar para você que
Porque eu não paro. Domingo, vou te falar, domingo eu estava no jogo de vôlei, eu saí do jogo de vôlei sem almoço, eu fui para as quartas finais do Campeonato da Liga no estádio, fiquei até 17 horas lá. Porque eu acho que você tem que ser grandioso em todos os sentidos. Você não pode pegar um jogo do Internacional, falar agora vou para casa almoçar com a família e deixar o esporte amador que está tendo lá no estádio. Então eu fiz as duas partes, cheguei em casa às 17 horas no domingo, sem almoço, mas com o maior prazer, porque eu já tinha ganho, nós tínhamos ganho, a cidade ganhou um presente muito grande desse jogo da seleção na cidade, né? De vir para cá tanto a seleção brasileira como a seleção da Argentina, o público presente, a arena tomada de amarelo. Então, isso para nós foi um presente muito grande. Então, nós temos que ter grandiosidade de que todo o segmento, as escolinhas de base, tudo faz parte da nossa secretaria e nós temos que estar presente em tudo. E eu me desdobro para isso. Isso que eu queria falar. E a Olimpíadas agora, toda noite, que nem eu vou sair daqui, eu vou lá para o ginásio, que hoje é de dama, amanhã é dominó, duplo, na quinta é individual, na quinta nós temos dominó individual, nós temos vôlei feminino no ginásio, temos basquete no ginásio, temos futebol no estádio, né? Que joga transporte escolar e segurança cidadã. E é uma interação das secretarias. E nós temos uma abertura lá no Paulo Portela. Então nós temos 818 inscrições, mais 600 atletas funcionários que disputam mais que uma modalidade, mas nós conseguimos captar 600 atletas. E está mudando. 600 participando. 600 participando. E mudando a vida de muita gente, porque a secretária Cíntia falou assim, como o treinamento do vôlei feminino para essa Olimpíada mudou minha vida. E a vida de muita gente ali, das meninas que jogam hoje, são mães, funcionárias que jogam. Então isso é fundamental, sabe? A gente vê esta alegria para nós, essa alegria que nós estamos vendo em cada funcionário. E nós temos a rodada de truco sexta-feira. Eu joguei, depois eu fiquei na organização, eu desopilei de ver, sabe? O pessoal, a alegria de 30 pessoas disputando, 10 trios, porque era trio, 10 trios, que foram assim, uma alegria, saímos lá com tanta, sabe? Com tanta energia. Então isso ajuda muito, né? E ajuda até no funcionamento das secretarias nas suas atividades profissionais, tá entendendo? Essa é a primeira, vai ter, os outros anos vai ter também. Né? Tivemos ano passado. Teve ano passado, né? Mas essa aqui está muito. O ano passado foi com 6, 7 modalidades. Essa aqui são 16 modalidades. Termina quando que termina? Próximo de 28 de outubro, que é o dia do funcionário, ou naquela semana. Nós vamos levar até próximo do dia do funcionário público. Certo. Nardino, o pessoal que está participando aqui, algumas pessoas perguntando da Copa São Paulo, que você já respondeu, né? O pessoal perguntando muito da torçam e orem para que a gente consiga o espaço para esse ano ter realmente em janeiro de 2020, porque nós devemos para a cidade. Eu me sinto no dever, porque eu me sinto na dívida com a cidade, porque até 2004 nós fazíamos todos os anos e era assim o estádio lotado. Então é uma satisfação muito grande. Fizemos um jogo uma vez, Ecos e São Paulo. São Paulo jogava o Diego Tardelli na equipe Júnior de São Paulo. O Alexandre Pato veio aqui, né? Jogou aqui pelo Internacional. Começo da carreira. O Felipe Melo pelo Flamengo, entendeu? Então foi assim uma relação muito grande nesse sentido. Certo. Bom, você falou do ZAC, eu queria que você falasse um pouco do ZAC, qual tipo de parceria que existe hoje com o ZAC. O time foi bem na primeira fase da segundona, depois quando passou para a segunda fase acabou sendo desclassificado, né? Existe aquele projeto de juntar aí, unir, né, fundir o ZAC com o Ecos, não vingou, né? Que avaliação você faz aí do time? Hoje, o prefeito nós fomos à federação em 2017, ele falou, doutor Reinaldo, nós vamos ter uma equipe só na cidade. Nós tentamos uma fusão, não deu certo, apesar que o Ecos, na época do prefeito Marcelo Campos, tem uns problemas de prestação de conta, e isso ficou na dívida ativa, não foi por débito financeiro, e sim por documentos. Mas, então não houve aquela prestação de contas assim rigorosa, e houve uma glosa do Tribunal de Contas em relação ao Ecos. E hoje o ZAC é a equipe mais inteira em relação de dívidas. Tem pouca dívida, mas dívida trabalhista, de atletas, que é corriqueira dentro do futebol. Então, o João de Oliveira Baleia assumiu a equipe, o Fábio Cowboy é o vice-presidente, o Jorge Firme é um diretor, que é o que detém os direitos do ZAC.
E fizeram um trabalho. Mas, infelizmente, foi uma parceria que na primeira fase foi maravilhosa, encheu os olhos da cidade. E depois, esse parceiro que fez o contrato com o ZAC, ele retirou os jogadores. Aí fica difícil, entendeu? Porque você acredita num terceiro, e porque hoje, infelizmente, o futebol tem muito picareta no meio. E eles vão dando golpe em toda a cidade. Como o São Paulo tem 645 municípios, né? Sendo que vários disputam as divisões profissionais, Série D, A3, A2 e A1, esse pessoal dá muito golpe. E Suzano foi vítima desse golpe através do União Suzano Atlético Clube. Nós ficamos muito tristes, porque podia fazer uma segunda fase boa e está classificado aí para tentar o acesso, né? Mas, infelizmente, no meio nós tivemos essa decepção e foi muito ruim para nós, entendeu? Mas aí não tem o que fazer, né? Porque não. É um time tanto que na justiça o ZAC não foi penalizado porque não teve culpa também. Tá entendendo? Não foi o ZAC que está devendo e também... Mas aí foi mais um jogo do próprio contratado pelo ZAC, né? Parceiro que infelizmente deixou no cavalete a Suzano, né? Infelizmente. Certo. Eu queria que você falasse um pouco também da Liga de Futebol Amador. Suzano, se eu não me engano, tem o maior número de times amadores, de 60, 50. Acho que do Alto Tietê, talvez, pelo estado aí... Nós temos hoje 96 equipes filiadas na Liga. Uhum. Então nós temos uma divisão especial, a primeira divisão, que estava às quartas finais, domingo eu estava assistindo lá, que eu te falei. Então teve acesso de 4 equipes para a especial agora. A segunda divisão e a terceira divisão. Então elas são divididas em 96 equipes. Os cinquentões, só para te falar, esse ano, por isso que eu te falo os 15 mil, os cinquentões teve 1.000 inscrições para disputar o campeonato de cinquentões. E o pessoal se prepara. 1.000 inscrições só nos cinquentões, porque a Liga ela registra carteirinha a carteirinha, né? Então ela sabe lá. Ela faz a carteirinha na própria, tem uma máquina lá que eles fazem na própria Liga e deu mais de 1.000 inscrições. Então é um orgulho pra gente, sabe? E o pessoal da região procura, a cidade de Suzano, o Dr. Marcelo Menezes está fazendo um grande trabalho, juntamente com já tem o Paraíba, o Rael, o Dodô, o Marquinho lá, o Bruno. Então são pessoas que fazem a diferença porque já tem uma experiência. Mas eu não posso deixar de falar nunca, enquanto falar de Liga Municipal de Futebol de Suzano, do seu Tita. Foi uma pessoa, o seu João Batista Fiamini, foi uma pessoa que deixou um legado digno na Liga, de um respeito que todo mundo hoje fala com muito respeito dele, mas ele conseguiu estruturar as equipes e hoje ter esses 96 filiados foi muito a mão dele, graças a Deus. Naquela época ele também era nosso diretor lá, quando eu era secretário, e depois se manteve mais um tempo dando instrução para os outros que entraram. Enfim, ele sempre teve um carinho muito grande. Ele fiscalizava a Liga assim, mesmo não estando na Liga, mesmo quando ele foi meu assessor na Câmara, ele ajudava o pessoal da Liga e tinha um carinho, um ciúme daquela Liga que é muito bonito de ver. Então, graças a Deus, hoje tudo se fez porque houve um grande trabalho de um homem que organizou, juntamente com a diretoria, com os presidentes, mas pela sua experiência, o seu Tita foi uma pessoa maravilhosa e nós temos que agradecer eternamente esse homem. O Carlos Negro falava muito do Sim, o Carlos Negro também foi muito importante. O Carlos Negro falava dos estados, né? Ele punha os apelidos, né? No Suzanão, como Suzanão, os arvoredos do Suzaninho, quando tinha o campo. Então, tudo isso, sabe, marcou muito, né? E nós tivemos a felicidade de, há 15 dias, a segunda Copa Carneiro no Lupês, né? Foi feita com os 53, o Corinthians ganhou do Lupês de 1-0 na final, o Corinthians de Poá ganhou do Lupês, e estava lá o prefeito Rodrigo, o vice Valmir Pinto, o Zequinho, o presidente, todo o pessoal homenageando o Carlos Negro nos troféus, sabe? Pela dedicação que ele teve ao esporte na cidade e pelo DS. Então, ele fez um trabalho fantástico e isso é invejável de ver, e está aí nos anais hoje do DS, todo o trabalho realizado por ele. Muito obrigado, Carlos Negro, sempre. Nardinho, quem não é de Suzano, que vem para Suzano no final de semana, a gente falou dos jogos promovidos pela Liga de Futebol Amador, né? Pela quantidade de time que tem, o final de semana é bem movimentado aqui em relação ao futebol, né? Quem vem para Suzano tem toda hora tem jogo aqui. Domingo nós estávamos no campo, o doutor Marcelo, nós estávamos lá sentados, né? No banco de reserva, do banco de reserva e da Liga, né? Que fica o representante da Liga. E ele falou assim, aí o pessoal falou, doutor, quantos campeonatos tem hoje em andamento? Eu falei, o sub-20, o quarentões, os cinquentões,
a primeira divisão e acho que a terceira que estão jogando também, ou a segunda. Quer dizer, tinham 5 campeonatos de andamento. Onde você consegue arrumar árbitro para tudo isso, toda a logística, e a Liga consegue. Então tem que parabenizar realmente, porque é um trabalho... Pra organizar tudo sim, isso, né? e eu sempre cobrando. Eu sempre, doutor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque eu fui presidente da Liga de 90 a 96, então tem que ter uma noção de tudo isso. Então eu vivo muito na beira do campo com os clubes, vou sozinho, não vou sozinho, vou eu e Deus. Porque na função de oficial de justiça, você tem que ter suas intimações, você tem que fazer. E de secretário também. Eu procuro estar sábado, domingo, nos campos, o pessoal sempre vivenciando a nossa presença para ver que nós estamos juntos, para que, como é importante, porque eu falo assim, o dirigente do futebol amador, você tem que respeitar, que muitas vezes ele tira o leite da boca da criança da sua casa para poder investir numa arbitragem da liga, para poder ter um clube, ter o seu clube no meio, disputando na cidade, representando o seu bairro. Então nós temos que respeitar sempre um dirigente esportivo, porque ele está fazendo aquilo com amor, mas às vezes ele prejudica a sua própria família para poder ter essa equipe. Sim. Eu queria que você falasse um pouco também na CMD. Tem ajudado aí o esporte? Qual a parceria que tem com tem ajudado o Conselho? Isso, o Conselho? Sim, o Conselho, até então, até a última reunião eu era o presidente. Agora o doutor Serafim está assumindo o CMD. Doutor Serafim, né, que é nosso advogado lá do jurídico. Sim. Uma pessoa também altamente esportista, sempre jogou basquete na vida, é um amante do basquetebol. E agora ele vai começar, e eu tenho certeza que só vai adicionar. Ele é muito, né, muito importante, que ele já vive lá no Paço Municipal. Você estava acumulando a função, né? Estava. Ficou com ele. Sim, agora o doutor Serafim, sabe, porque eu saio muito, eu vou muito para a rua, ontem eu estava de manhã molhando o campo, porque meus funcionários, vai chover à tarde. Se eu ficar nessa que vai chover, e se não chove? Eu tinha jogo à noite. Falei, não, vamos começar a molhar, vou ajudar vocês. Aí eu dou aquele migué, fico lá meia hora, ajudo, pego a mangueira mesmo, que é o hidrante, né? E ajudei a molhar, porque choveu no final da tarde. Mas se não chove? E como está tendo muita atividade, ou integração, agora tem o campeonato dos servidores municipais, começa quinta-feira também, tem jogo quinta e sexta, segunda, quinta e sexta vai ter jogos. Tem os jogos do ZAC final de semana. Então, se não molhar, a Grêmio não suporta, ainda mais nas épocas da estiagem. Então, estou sempre envolvido para que a coisa aconteça, mas graças a Deus, a gente tem uma equipe hoje reduzida, mas de muita capacidade, seja no Paulo Portela, seja na piscina do Parque Marcos Pfeffer, seja no ginásio Roberto Davi, ou seja no estádio municipal. Mas eu estou sempre circulando para que a coisa aconteça a contento, para que não haja nenhuma falha. Nardinho, tem uma pergunta aqui do Antônio Rodrigues, ele quer saber sobre o Centro Esportivo de Palmeiras, né? O antigo prédio acho que é Senatures, que ele escreveu aqui. Pode ser um centro esportivo do Palmeiras. Eu falo para o prefeito, né? Nós conversamos muito. E o grande débito nosso, da Secretaria de Esportes, na parte esportiva, para a cidade, é um centro esportivo nas Palmeiras. Começar com um campo de futebol, logo ter um galpão como fosse um ginásio, e futuramente até uma piscina. Então, eu e o prefeito, nós trocamos muito ideia sobre isso. Nós estamos precisando de uma ajuda parlamentar para que isso aconteça, mas se vier, com o maior prazer. Fomos visitar os Senatures, mas ali é um problema assim, judicial muito grande, não sei se a gente consegue desentranhar ali, mas nós estamos procurando uma área nas Palmeiras para que isso venha a se tornar realidade. Aí eu fico realizado como secretário, porque eu consigo atender os cantos e recantos. Nós estamos com o Centro de Integração Esportiva no Santo Inês, estamos na fase da metade da obra, logo vai ser inaugurado. Só falta um para a Zona Sul. A Zona Norte já tem o Roberto Davi, com esse centro vai atender o São José, São Bernardino, o Graziella, o Veranejo Uruá e o Santo Inês. Vai atender toda aquela região, Chacras Meia. Agora precisa um lá das Palmeiras, realmente. Então, essa luta, não estamos... Agradeço essa pergunta, acho muito bem colocada, mas pode ter certeza que nós estamos pensando nisso diariamente para que o momento que puder ou tiver uma verba para isso, vai ser agraciado a Zona Sul do bairro das Palmeiras. Tá certo. Nardinho, estamos caminhando para o final da entrevista, mas eu queria ainda fazer uma pergunta para você aqui em relação à política, né? Você foi presidente da Câmara, né, vereador, né? Acho que todas as pessoas de Suzano sabem disso, né? Eu queria que você falasse um pouco a sua expectativa aí para as eleições do ano que vem, né? Como que você acha aí que
deve ser esse cenário político aí. Você, como é da política, foi presidente da Câmara lá nos anos 80, né? Sim. Até numa administração polêmica na época, né? Sim. Em 87, nós afastamos o seu prefeito Firmino José da Costa, demos posse para o vice-prefeito Pedro Chida. O Pedro Chida ficou 14 meses no cargo, depois o seu Firmino voltou no final do mandato, mas tudo através do judiciário, né? Então, mas não foi fácil. Meus filhos iam para a escola com agentes militares paisanos. Quer dizer, teve assim uma pressão muito grande. E não foi pessoal, né? Não, nada pessoal, muito pelo contrário, porque a própria justiça podia. Se tivesse um documento que comprovasse a inocência, que não houve isso ou aquilo, em relação na época o que ele falou do deputado Estevão, não é verdade? Então eles poderiam voltar, mas é que foi uma briga na justiça mesmo. Entrou o Rede Globo, era o Tramontina na época que vinha, então teve vários vídeos nesse sentido, mas foi feita uma coisa judicialmente legal. E qual que é a sua expectativa aí das eleições? É uma eleição mais disputada que as outras? O que você acha que vai ser? Olha, pelo caminho, por tudo que eu sou 35 anos que eu vivo na política, desde 83 que eu fui vereador pela primeira vez, meu primeiro ano de vereador. Pelo que eu vivo na política, se a população tiver gratidão pelo trabalho que o Rodrigo vem fazendo, eu acho que é difícil alguém tirar dele. Porque ele se dedica dia a dia, de domingo a domingo. Estou falando, ninguém está vendo, mas o mês que vem, todo último domingo do mês de setembro, tem uma festa do Baruel. E eu passei lá ontem. Até brinquei com o pessoal que estava fazendo a obra lá, andei lá dentro, vai ficar muito bonito, vai ficar muito simples, mas vai ficar uma área maravilhosa. Aquelas casas foram tiradas próximas aquelas casas muito perigosas, próximas a rodovia de Tibiriçá, porque se um carro cai ali aberto em cima da casa, acaba uma família. Então, sabe, foi desapropriado tudo ali, vai ficar muito bonito, vai ficar muito leve aquela igreja. E lá é o início da nossa cidade, né? A igreja de Baruel é o início de tudo que aconteceu em Suzano. Marco Zero, né? Marco Zero da cidade. Então, ele está cuidando como se fosse a casa dele. O parque municipal, ao sábado e domingo, tem muita gente, muita família fazendo piquenique. Acreditou, né? E quando eu andava na campanha, eu falava, prefeito, a grande sacada, estou falando sacada por causa do voleibol, a grande sacada do parque municipal é em relação, ter uma GCM ali dentro, vai ajudar muito, vai credibilizar a população a voltar para o parque. E hoje é uma loucura. O prefeito está de parabéns, ele cuida como se fosse a casa dele. Todo lugar, revitalizando as UBS que ele tem inaugurado, com muita revitalização, as escolas municipais, enfim, um trabalho maravilhoso. Olha, pelo que eu vejo em política, pelo meu sentimento, o Rodrigo tem grande chance de se reeleger. Mas há uma disputa, eleição é que nem mulher grávida, todo mundo quer ver a carinha do bebê, então tem que esperar acontecer, na verdade, e apurar. Na verdade, nós temos que respeitar os demais adversários. Nadir, eu queria te agradecer, obrigado por você ter vindo aqui, ter falado com a gente. Eu queria que você desse uma mensagem final aqui, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Obrigado mais uma vez. Edgar, muito obrigado pela oportunidade, ao DS também. E realmente, olha, tudo que nós pudermos trabalhar em relação ao esporte, a nossa cidade, e hoje nós temos um prefeito, o prefeito Rodrigo Ciucci, como só a primeira-dama, Larissa Ciucci, trabalham muito, sabe? Então é só os secretários imitar o prefeito e a primeira-dama que a cidade vai evoluir em todos os seus segmentos. E é isso que nós torcemos para todo mundo. E que Suzano, né, com esses jogos da seleção brasileira, que foi o final da Superliga, volte a ser aquela cidade, não de uma tragédia, mas sim de uma cidade alegre, feliz, que possa dar o melhor aos seus munícipes. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Nadinho. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.